Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a esse nosso momento do Evangelho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para podermos evangelizar juntos. Hoje é sexta-feira, ainda no tempo do Natal, na semana da Epifania do Senhor. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 5, dos versículos 12 ao 16. O Evangelho de hoje nos narra que Jesus estava numa cidade evangelizando, curando, e ali havia um homem leproso. E diz assim a Escritura que esse homem, vendo Jesus, ele caiu a seus pés e pediu. Eu gosto muito desse verbo ver. Ele está nos acompanhando nesses dias. Primeiro nós vimos que Jesus, ele viu uma multidão como ovelha sem pastor e teve compaixão. Depois nós vimos que Jesus viu os seus discípulos na barca, que o vento era contrário, eles estavam com medo e Jesus então subiu na barca. Depois nós vimos que os discípulos viram Jesus andando sobre o mar. Sempre esse verbo ver, ele causa uma reação naqueles que são contemplados pela visão. Esse leproso, ele viu Jesus. Ao ver, o gesto de ver o levou a cair de joelhos e pedir. Portanto, o que esse leproso vai pedir, ele pede de joelhos, ele pede caído no chão. Esta é a forma que ele tem para pedir diante de Jesus. E ele pede dessa maneira: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Purificar porque faz parte dos ritos do Antigo Testamento. Ele reconhece primeiro que Jesus tem o poder. Se Jesus quer, ele pode. E depois ele diz, se queres. Porque um homem leproso é um resto, é um esquecido, é um pecador. Então, diante de toda essa discriminação que ele passa, sem esperança, então, se queres. Se queres, me cura. Eu gostaria de, se você depois puder, com mais tempo, leiam o capítulo 13 e o capítulo 14 do livro do Levítico. O capítulo 13, ele fala da lei acerca da pele. E o capítulo 14, da purificação dos leprosos. São capítulos bem longos. Um tem 59 e o outro 57 versículos. Sobre o capítulo 13, para a gente entender um pouquinho quem é o leproso. Nós estamos aqui diante de manchas na pele, algumas mais leves, outras mais profundas que pegam o corpo todo, algumas que chegam a criar feridas. E nesse contexto, quem tem a função de olhar as características dessas manchas na pele e dizer se elas são lepras ou não, e aí então identificar e dizer para a pessoa se ela é pura ou impura, é o sacerdote. O sacerdote aqui ele tem uma função como de médico. É ele que dá o diagnóstico. E aí então, nesta
nessa lei o sacerdote ele examina e declara se a pessoa tem lepra, é impura. Se ela não tem, ou se tem pequenas manchas, e aí são ritos menores de purificação, fica isolado 7 dias, depois volta para o sacerdote averiguar, e aí então ele declara essa pessoa pura, né? Mas o leproso, ele traz adjetivos assim, com uma forte inferioridade. Ele é chamado de enfermo, de imundo, de impuro, de doente e outros nomes, né? Então, lendo um pouquinho aqui, o que acontece quando ele é declarado impuro? Versículo 45 do capítulo 13. Todo homem atingido pela lepra terá suas vestes rasgadas e a cabeça descoberta. Cobrirá a barba e clamará: impuro, impuro. Ou seja, aquele que é declarado impuro, quando pessoas se aproximarem dele, ele deve gritar: impuro, impuro, para que percebam que ele é um leproso e assim as pessoas se afastem. 46. Enquanto durar o seu mal, da lepra, ele será impuro. É impuro e habitará só, e a sua habitação será fora do acampamento. Olha as chagas que traz uma pessoa com lepra, né? Ela gera discriminação, essa pessoa vai se afastar da comunidade, afastar da família, ficar longe do convívio social, e ela vai carregar um grande sentimento de culpa. Então essa é a lei para aquele que tem lepra. Depois tem outras leis em relação às vestes, né? Aqueles que estão com lepra, né? As suas roupas ou quem toca devem ser lavadas. Num caso mais grave, elas devem ser queimadas. A mesma coisa a casa, né? A casa que tem paredes que identifica a lepra, né? Então deve ser purificada, seja rebocada de novo. E aí quando a lepra não deixa a casa tem que ser destruída e todo aquele material, os tijolos da casa, devem ser levados para fora do acampamento. Deve ser muito complicado uma pessoa muito pobre que só tem aquela casa, né? Mas ao mesmo tempo são ritos, são tentativas de proteger as pessoas de uma doença desconhecida, né? Levando para fora do acampamento. Depois, o capítulo 14, ele fala então dos ritos de purificação para quem então deixa de ter a lepra. Eu vou ler só alguns pedacinhos. Diz assim: o sacerdote ordenará, segundo a lei de Moisés, que se tome para o que vai ser purificado 2 aves vivas e puras, pau de cedro, carmesim e isopo. Então o sacerdote vai imolar esses pássaros, né, para isso. Mas também continua. No 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, uma ovelha de 1 ano sem defeito, 3/10 de efá de flor de farinha amassada com óleo em oblação. E aí vai dizendo como que é o rito. E olha que interessante, né? Se a pessoa for pobre e suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará só um cordeiro em sacrifício de reparação, como oferta. E aí também todo o rito. Tomará 2 rolas e 2 pombinhos em sacrifício pelo pecado. Isso lembra José e Maria, quando Maria foi para os ritos de purificação, que também apresentou 2 rolas ou um pombinho. Então tudo sobre o leproso,
e sobre a purificação, então estão aqui no livro de Levítico, capítulo 13 e capítulo 14. Depois disso, nós vamos ver aqui, conhecendo um pouquinho toda a chaga que traz o leproso, né? Por isso que ele cai aos pés de Jesus, ele é aquele que se sente indigno. Olhe agora os gestos de Jesus. A pessoa não pode tocar o leproso. Vamos perceber os gestos curadores de Jesus. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse tudo que não podia. Eu quero, fica purificado. Com essa fala, eu quero, fica purificado, a lepra deixou aquele homem imediatamente. Aqui a gente pode pensar, não foi só a lepra que deixou aquele homem, foi o peso que ele carregava, foi a dor que ele levava, foi a chaga que ele trazia, né? Tudo isso, a rejeição, tudo isso deixou esse homem. Esse é o modo de curar de Jesus. Jesus, então, dá algumas recomendações. Não digas para ninguém o que aconteceu. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o que Moisés deixou prescrito. Ou seja, Jesus sabe que aquela sociedade ainda não é aberta o suficiente. Então ele prefere indicar que aquele homem faça como recomenda a lei. A fama de Jesus ia crescendo, as multidões eram cada vez mais numerosas que vinham para ouvi-lo e serem curadas da sua enfermidade. E termina o evangelho dizendo assim: ele, porém, Jesus, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Nós percebemos que tudo o que Jesus faz, todas as suas ações, a sua missão, ela sempre o leva para a oração. Aqui também deve nos levar a pensar o que a gente faz, o nosso trabalho, a nossa missão, tem nos levado também a momentos como esse de Jesus. Ele se retira para rezar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.